Olá, pessoal. É isso mesmo. Helena, como assim copia? Você vive dizendo que florista tem que ser criativo, a gente tem que criar a gente. Quando eu comecei, da década de 90, eu não sabia nada de flores, nada, absolutamente nada. Um dia, tinha já um ano de floricultura, eu fui no CEAGESP com a dona da floricultura para quem eu trabalhava. Eu comecei trabalhando como funcionária de uma floricultura, eu fiquei 6 anos lá. Quando eu cheguei no CEAGESP, chamava CEASA ainda na época, eu fiquei enlouquecida com tanta novidade, com tanta coisa que ela não usava. Por quê? Era sempre a mesmice. Ah, porque o público gosta disso. Algumas cidades pequenas do interior, o cliente ele acaba gostando daquela mesmice, sempre, eu quero aquele buquê, eu quero aquele buquê, sempre do mesmo formato, do mesmo jeito, com a mesma embalagem. Mas tem aqueles que gostam de novidade. Então, trazer pelo menos uma novidade de vez em quando. Eu me lembro uma vez, tinha um candidato a vereador, e ele era muito conhecido na cidade, estava começando a ter gérbera no mercado, tá? Gérbera era novidade. E os arranjos que se fazia naquela floricultura era muito cheio de tuia, muita folhagem, era uma coisa muito pesada. Quando eu fui com ela pro CEAGESP, eu lembro que foi Dia das Mães, eu peguei uma caixinha pequena, eu coloquei 3 gérberas, só forrei o fundo, sem muita folhagem, com a gérbera aparecendo, e eu coloquei uns juncos dobrados. Ela olhou para aquilo, ela falou, nossa, mas que sem graça. Esse vereador, na hora que eu estava colocando no balcão para venda, ele entrou. Ele fez, nossa, que lindo, quanto tá? Eu pus o preço assim, lá em cima, vai. Na época, eu acho que um arranjo com 6 rosas, com muita folhagem, se eu não me engano, era R$ 25. Seria hoje uns R$ 60, aproximadamente 60, R$ 70. E eu joguei esse valor. Ele pediu mais 2, porque ele ia dar para mulher ou namorada dele, não lembro na época, para mãe e para sogra. Eu fiquei numa felicidade porque eu copiei a ideia lá do CEAGESP de um arranjo que eu vi com essas 3 gérberas. Só que eu fiz da minha maneira. Não estava exatamente numa caixa de madeira, não tinha junco, mas eu copiei sim, tá? Criei aquele arranjo. Nessa época também, aí em 2002, eu abri minha própria loja. A gente não tinha acesso à internet. A internet era discada, eu não sei o povo mais jovem se vai entender, mas a gente pagava quando usava a internet durante o dia, então era muito difícil. E eu comprava fitas de vídeo de floriculturas lá no CEAGESP, aquelas fitas VHS, VHF, sei lá como é que chama, e colocava, eu ficava enlouquecida com aquilo. Eu saía da minha loja, eu chegava em casa, eu queria assistir. Aí entrou a internet. Eu saía da loja, tinha um computador em casa, eu chegava em casa, vídeos. Para que eu fazia isso? Para poder ter ideias. Ah, legal, isso daqui fica bacana. Eu tive um cliente, o Maurício, não vou falar o sobrenome dele, e ele uma vez me trouxe um arranjo que ele tinha feito, que ele pegou, ele era amigo do Clodovil, amigo pessoal mesmo. E ele ia muito na casa do Clodovil aqui em Ubatuba, né? É longe de Praia Grande, mas virava e mexia, ele estava lá. E ele me trouxe esse arranjo. Falei, Maurício, tá coisa mais linda, vou copiar esse arranjo para pôr na loja. Ele falou, vou te trazer algumas fotos de outros que eu fazia lá. A casa do Clodovil muito grande, né, em Ubatuba, e tinha muitas flores tropicais. E ele pegava essas flores, pegava matos, né, que a gente chama de mato, mas era a vegetação nativa, e criava. E eu fiz não vendeu, porque o meu público não estava preparado para aquele tipo de arranjo. Seria um arranjo para uma mesa grande ou para uma mesinha de canto,
O que que eu fiz? Eu copiei a ideia dele com aquele tipo de flores, tá? Aí no CEAGESP, aí que eu comecei a usar costela de Adão, porque não se usava costela de Adão naquela época. Outras folhagens que não era comum se usar em floriculturas, pelo menos aqui na minha cidade. E eu adaptei em cachepôs e começou a sair os arranjos tropicais que eu copiei as ideias do Maurício. Então não tem nada demais você pegar uma ideia. Gente, vídeos que eu faço aqui, muitos não, alguns deles, porque a maioria são vocês que me deixam perguntas, que fazem algum comentário, que eu acabo tendo ideia para montar o vídeo. Às vezes não tem alguma pergunta nova, são vídeos que eu já gravei, e eu pego outros vídeos de outros canais, até às vezes que nem fala de floricultura, e uma ideia me vem e eu faço o vídeo. Eu estou copiando exatamente o que a pessoa está falando, o que está postando? Não, mas aquilo fez eu criar uma ideia, e isso que eu falo de criatividade. Às vezes você olha uma flor que é completamente diferente do que você está acostumado a trabalhar na sua loja e te vem a ideia. Existe uma frase que eu acho certíssima: nada se cria, tudo se copia, ou tudo se transforma. Quando a gente faz algum arranjo, de alguma maneira, ou a gente já viu, ou a gente idealiza primeiro na cabeça, tudo é feito duas vezes, tá? Primeiro é no mental e depois é no físico. Mas você pode sim pegar a ideia de outras pessoas, mas faça melhor. E em 2002, quando eu abri a loja, que eu comecei a ir no CEAGESP toda semana, eu via muita novidade, eu via muita coisa. E naquela época, a juta estava muito em alta. Decoração de ambientes com juta, né? Aquela coisa meio country, tava em alta. E eu gostava. O que eu comecei a fazer? Na minha loja tinham caixotes grandes que eu fiz para expor as flores. Eu comecei a comprar juta e cobrir esses caixotes com juta. Então, às vezes eu punha na diagonal, às vezes eu punha ele meio quadrado, às vezes eu embolava ele para pôr as flores, e eu brincava com esses pedaços de juta que eu tinha. Um dia eu passei nessa antiga floricultura que eu trabalhei e tinha juta em tudo quanto é lugar. E uma moça veio comentar comigo: Helena, você viu que fulano tá fazendo igual você? Eu falei: vi. E você não tá brava com isso? Eu falei: não, deixa ela fazer, ela tá fazendo do jeito dela, eu faço do meu jeito, não tem problema nenhum. Ou seja, ela passou, ela viu, ela gostou. Eu usava muita juta crua e ela usou muito vermelho. Eu achei que pesou muito aquela informação de muito vermelho. Mas foi coisa dela. Ela me copiou e adaptou para o que ela achou que fosse melhor, tá? Marquei mais algumas coisas aqui. Bom, gente, eu acabei falando realmente tudo que eu tinha que falar. O que eu queria falar para vocês agora é assim: não tenham medo de copiar, não tenham vergonha de copiar. Eu sigo vários floristas, várias floriculturas, negócios com flores. Se você quer melhorar o negócio com flores, recomendo Augusto Aki, AKI, tá? Ele tem o canal dele, ele tem as redes sociais. Eu vou deixar depois uma das redes sociais dele aqui, ou pelo menos o nome dele na descrição, para vocês segui-lo. Ele tem muitas ideias maravilhosas. É uma pessoa que eu sigo, que eu aprendo e eu aplico nas minhas consultorias quando as pessoas vêm conversar comigo, porque as ideias dele são fantásticas. Então, não tenham vergonha de fazer isso. Olhem outras lojas, olhem a decoração da loja, as ideias. Eu tenho um vídeo, depois eu vou deixar aqui no card, ideias para floricultura. Eu tenho acho que 2 vídeos
que eu falo sobre isso. Olhem aquilo. Ah, isso daqui fica legal na minha loja, só que eu vou fazer de um outro jeito. Não tem problema. Presta atenção numa coisa. Quando alguém está copiando você, é sinal que você está no caminho certo. Então não tenha medo, copia, mas faça melhor. Fica ligado, eu sou Helena Borges, fundadora da Estilo Flores, e eu venho na outra semana com outros vídeos. Até lá, pessoal!